Bom dia, 2 Reis capítulo 13, o carro de Israel e seus cavaleiros, a morte de Eliseu. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. E este reinou 17 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu os mesmos pecados de Jeroboão. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele a entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou ao Senhor, que o ouviu, e viu a opressão de Israel, e deu-lhes um salvador, e saíram de debaixo das mãos dos sírios. Mas, mesmo assim, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, e Jeoacás terminou por ter só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens, porque o rei da Síria os tinha destruído, feito como pó, trilhando-os. Os demais feitos de Jeoacás veremos em Crônicas. E ele morreu, e seu filho Jeoás reinou em seu lugar, no ano 37 de Joás, e também reinou 17 anos. E esse também era mau aos olhos do Senhor, e seguiu também os pecados de Jeroboão. Este morreu, e Jeroboão, que tinha o mesmo nome do primeiro Jeroboão, assentou-se no trono. Eliseu estava doente, e Jeoás tinha ido até ele, e chorado, e disse: meu pai, tu és como o carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse para tomar um arco e flechas, e colocou suas mãos sobre as do rei, e pediu que ele as atirasse, dizendo: essas são as flechas do livramento do Senhor contra os sírios, porque os ferirá até os consumir. Eliseu lhe disse: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Então Eliseu lhe disse indignado: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então você feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes os ferirás. Depois Eliseu morreu, e as tropas dos moabitas invadiram a terra. E quando eles os viram chegando, estavam enterrando um homem, e com pressa atiraram-no na sepultura de Eliseu, o qual, tocando os ossos dele, reviveu e se levantou. E Hazael ainda oprimiu Israel por mais uns tempos, e o Senhor teve misericórdia deles e os livrou, por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Hazael morreu, e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, conseguiu tomar as cidades de Ben-Hadad, as quais ele tomara das mãos de Jeoacás, e por 3 vezes ele os feriu, conforme a palavra do profeta. Esse capítulo nos mostra que o Senhor nos aparelhou com flechas contra o inimigo, mas que não devemos usá-la só 1, 2 ou 3 vezes, mas sim quantas vezes forem necessárias, até que o derrotemos por completo em nossas vidas. Como você tem usado suas flechas? Moderadamente ou todas as vezes que elas se fizerem necessárias? A flecha do livramento está ligada ao quanto nós nos submetemos às orientações de Deus. As flechas são a palavra de Deus, que já foi posta em nossas mãos. O arco significa a força da oração que vai impulsionar essa flecha. Você é a flecha. O Salmo 127.4 diz: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Deus nos dá a direção de onde atirá-las. Observar o tempo e os propósitos do Senhor definem se vamos atingir ou não o nosso alvo. Jeoás não entendeu a simbologia profética do quanto ele iria ferir aos sírios, mas, como esse não entendeu e só lançou a flecha 3 vezes, ele prevaleceu contra eles apenas 3 vezes. Outro fato digno de destaque neste capítulo é quanto aos ossos de Eliseu terem ressuscitado um morto. Existem pessoas que são tão cheias da unção que até os seus ossos ficam encharcados dela. Essas pessoas são como esponjas, porque ficam tão cheias do Espírito Santo
que a unção chega até seus ossos. Que coisa tremenda! Eliseu desejou a porção dobrada de Elias e por isso até os ossos dele, depois de morto, ainda operaram milagres. Que possamos ir além de sermos meros observadores da unção que está no outro, mas que possamos desejar tão ardentemente o Espírito Santo ardendo em nós, a ponto de ficarmos encharcados até os ossos do poder de Deus. Se você deseja isso, busque ao Senhor de todo o seu coração, encha-se da sua palavra, dedique seu tempo a Ele e receba a unção dobrada do Espírito Santo. Lindo capítulo esse, né? Cheio de ensinamentos e revelações. Eu tenho certeza que você ainda descobrirá muito mais, porque essa palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria e de poder de Deus. Amém? Um abraço e até amanhã.